Você já se arrependeu profundamente de alguma escolha que fez? Existe uma tristeza que apenas nos prende à culpa, mas existe outra que nos leva de volta para Deus e produz transformação. A palavra de hoje nos ensina a diferença entre essas duas tristezas. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui para mais uma palavra do dia. Hoje vamos refletir sobre o arrependimento verdadeiro e como Deus pode transformar nossos erros em um caminho de restauração. A palavra de Deus está em 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo nos apresenta nesse versículo duas maneiras diferentes de lidar com nossos erros. Existe uma tristeza que nos aproxima de Deus e outra que pode nos aprisionar. A tristeza, segundo Deus, acontece quando reconhecemos que erramos e permitimos que essa consciência nos conduza ao arrependimento. Não é simplesmente sentir remorso. O remorso olha para o erro e permanece preso nele. O arrependimento reconhece o erro, volta-se para Deus e muda de direção. Pense em Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro afirmou que não o conhecia. Quando percebeu o que havia feito, chorou amargamente. Pedro poderia ter permitido que aquela queda definisse o restante de sua história. Mas não foi assim. Depois da ressurreição, Jesus o restaurou. Pedro continuou sua caminhada e foi usado poderosamente por Deus. Isso nos mostra que uma queda não precisa ser o capítulo final da nossa vida. Talvez você carregue culpa por alguma decisão do passado. Talvez, quando se lembra do que aconteceu, pense: como eu pude fazer isso? Reconhecer nossos erros é necessário, mas Deus não deseja que vivamos permanentemente condenados por aquilo que já colocamos diante dele com verdadeiro arrependimento. Quando o Espírito Santo mostra algo que precisa mudar, ele não faz isso para nos afastar de Deus, mas para nos conduzir novamente ao caminho certo. A tristeza, segundo Deus, produz mudança. Ela nos leva a dizer: Senhor, eu errei. Perdoa-me e ajuda-me a não continuar vivendo dessa maneira. E então, começamos a tomar novas decisões. Talvez seja necessário abandonar um hábito, pedir perdão a alguém, corrigir uma atitude ou voltar para uma vida de oração e obediência. Arrependimento verdadeiro produz frutos. Por outro lado, a tristeza do mundo nos faz olhar apenas para nós mesmos e pode alimentar desespero, vergonha e falta de esperança. O Evangelho aponta para outra direção. Em Cristo existe perdão e possibilidade de uma vida transformada. Isso não significa tratar o pecado como algo sem importância. Pelo contrário, significa levá-lo tão a sério que decidimos abandoná-lo e correr para a graça de Deus. Se hoje o Senhor está mostrando algo que precisa mudar, não endureça o coração. Reconheça, confesse, abandone o caminho errado e volte-se para Deus. Você não pode mudar o passado, mas pela graça do Senhor, pode escolher como caminhar daqui para frente. Agora, aquiete o seu coração. Peça ao Senhor que revele aquilo que precisa ser transformado em sua vida. Se puder, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, examina nosso coração e mostra tudo aquilo que precisa mudar. Perdoa nossos pecados e não permita que a culpa nos afaste da Tua presença. Dá-nos um arrependimento sincero que produza transformação, obediência e uma vida cada vez mais próxima de Ti. Ajuda-nos a abandonar os caminhos errados e a caminhar segundo a Tua vontade.
Obrigada pela graça e pelo perdão que encontramos em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se hoje você deseja permitir que Deus transforme seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Eu estarei orando por você e por sua família. Se esta palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que em Deus existe perdão e transformação. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber diariamente mensagens de fé e fortalecimento espiritual. Que Deus renove seu coração e conduza seus passos em uma vida de verdadeiro arrependimento. Até a próxima palavra do dia.